Fui demitido na layoff, fiquei 8 meses desempregado e hoje ganho o triplo. Janeiro de 2023. Eu tava 2 anos e meio na empresa, era desenvolvedor pleno, trabalhava com React no frontend e Node no backend. Ganhava R$ 9.000 por mês, o que pra mim era um sonho. Tinha acabado de comprar um carro financiado em 48 vezes, um Onix Zero que eu sempre quis. Tava morando com minha namorada há 1 ano, e já tinha até olhado o preço de aliança porque queria pedir ela em casamento no aniversário de namoro. A vida tava boa, sabe? Eu acordava animado pra trabalhar. Meu time era incrível, 5 deus que viraram amigos de verdade. A gente jogava junto nos fins de semana, fazia happy hour toda sexta. Meu tech lead era um cara que eu admirava muito, aprendi demais com ele. Numa terça-feira de manhã, eu tava no meio de um code review quando apareceu uma reunião no meu calendário, Quick Sync com RH, 15 minutos. Meu estômago gelou na hora. Todo mundo sabe o que significa uma reunião surpresa com RH às 9 da manhã. Entrei na call e tinham 3 pessoas, minha gestora com uma cara de enterro que eu nunca tinha visto, uma mulher do RH que eu não conhecia, e um cara do jurídico. Antes mesmo de falar em qualquer coisa, eu já sabia. Layoff. Corte de 30% da empresa. Mais de 200 pessoas demitidas no mesmo dia. A mulher do RH explicou os termos com uma voz robótica, como se tivesse ensaiado aquele texto 1000 vezes. Eu ia receber o aviso prévio indenizado, férias proporcionais, 13º, e mais 1 mês de salário como o pacote de desligamento. Ela falou isso como se fosse um presente, como se eu devesse agradecer. Eu fiquei em choque completo. Tipo, meu cérebro não conseguia processar. Eu ouvia as palavras mas não entendia. Quando a call acabou, fiquei olhando pro teto do meu quarto por uns 20 minutos. Não conseguia me mexer. Minha namorada chegou do trabalho às 3 da tarde e me encontrou sentado no escuro, ainda de pijama, com o notebook aberto na tela de login do Slack. Ela me abraçou e a gente ficou ali em silêncio por muito tempo. Naquela noite eu não consegui dormir. Ficava pensando, o que eu fiz de errado? Será que eu era o pior do time? Por que eu e não outro? As primeiras 2 semanas foram estranhas. Eu tinha uma reserva de emergência de uns 4 meses, recebi o acerto que deu mais uns 2 meses, então financeiramente eu estava tranquilo por um tempo. Pensei comigo, vou tirar umas férias forçadas, descansar a cabeça, e depois arrumo algo fácil. Afinal, eu era dev pleno com 2 anos e meio de experiência em React e Node. O mercado estava bombando, né? Não ia ser difícil. Comecei a aplicar para vagas na 3ª semana. LinkedIn, Glassdoor, Gub, aquelas plataformas todas. No primeiro mês, mandei currículo para 50 vagas. Customizava a carta de apresentação, ajustava o currículo para cada vaga, fazia tudo certinho como mandam os gurus de carreira. Recebi 3 respostas. 3. De 50. Fiz 2 entrevistas. A primeira foi num banco digital. O processo tinha 5 etapas. Passei nas 3 primeiras, fui bem no live coding, e na última etapa, a de fit cultural, fui rejeitado. O feedback foi que eu não demonstrava paixão suficiente pela missão da empresa. Eu nem sabia qual era a missão da empresa. A segunda entrevista foi numa startup. Fui super bem na técnica, o cara até me elogiou. Disse que ia me dar retorno em 1 semana. Passou 1 semana. 2. 1 mês. Mandei follow-up. Nada. A empresa simplesmente sumiu. No 2º mês, comecei a baixar minhas expectativas. Apliquei para vagas de júnior. Apliquei para freelas no Vorkana e na 99 freelas. Apliquei para qualquer coisa que tivesse desenvolvedor ou programador no título. Uma vaga de júnior me rejeitou dizendo que eu era overqualified. Outra disse que minha pretensão salarial de 5.000 era incompatível com o momento da empresa. 5.000 quase metade do que eu ganhava antes. No 3º mês, minha reserva de emergência acabou. O acerto já tinha ido embora pagando conta. Tive que usar o dinheiro que ia ser da aliança para pagar o financiamento do carro. Cada vez que eu pagava aquela parcela de R$ 800, morria um pedaço de mim por dentro. Mês 4, 5, 6. Eu já não era mais a mesma pessoa. Acordava às 11 da manhã porque não tinha motivo para acordar cedo. Ficava no LinkedIn até de noite, mandando currículos no automático, sem nem ler direito a descrição das vagas. Ia dormir às 3 da manhã com aquela sensação horrível de fracasso no peito. Minha namorada tentava me animar. Ela fazia jantares especiais, alugava filmes que eu gostava, tentava me tirar de casa. Mas eu já estava num buraco profundo demais. Comecei a ficar irritado com ela por coisas bobas. Ficava de mau humor o dia inteiro. Mal conversava. No 5º mês, eu já estava aplicando para 20 vagas por dia. Recebia rejeição automática em 90% delas. Das que respondiam, a maioria era aquele meio genérico, agradecemos seu interesse, mas decidimos seguir com outros candidatos. Nenhum feedback. Nenhuma explicação. Comecei a pensar que talvez programação não fosse para mim.
Que talvez eu devesse ter feito concurso público como minha mãe sempre falou. Que talvez eu fosse um impostor esse tempo todo e a layoff só tinha revelado a verdade. Que eu era medíocre, substituível, descartável. No 6º mês, quase larguei a área de vez. Cheguei a olhar vaga de atendente de telemarketing, de motorista de aplicativo, de auxiliar administrativo. Qualquer coisa que pagasse as contas. Minha autoestima estava no chão, pisoteada, destruída. Foi numa noite de domingo, depois de mais um dia inteiro de rejeições, que minha namorada sentou do meu lado no sofá e falou uma coisa que mudou minha vida. Ela disse: amor, eu tô te vendo se destruir nesses últimos meses. Você tá aplicando para vagas como se você fosse um produto defeituoso que precisa de desconto para alguém comprar. Para de se vender barato. Para de implorar por migalhas. Mostra o que você realmente sabe fazer. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Ela continuou: você não foi demitido porque era ruim. Você foi demitido porque a empresa tomou uma decisão financeira. 200 pessoas foram cortadas. Você não é especial por ter sido demitido, e você também não é um fracasso por isso. Aquela noite eu chorei pela primeira vez desde a layoff. Chorei de exaustão, de alívio, de raiva. Chorei tudo que eu tinha guardado nesses meses. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Não acordei motivado, não acordei positivo, nada desse papo de coach. Acordei com raiva. Raiva saudável. Raiva de ter me tratado tão mal esse tempo todo. Passei 2 semanas reconstruindo tudo do zero. Primeiro, refiz meu GitHub. Peguei os projetos que eu tinha feito na empresa anterior, claro que sem código proprietário, e documentei tudo. Escrevi READMES decentes explicando os problemas que eu resolvi, as decisões técnicas que tomei, os resultados que entreguei. Depois, reescrevi meu LinkedIn inteiro. Tirei aquela bio genérica de desenvolvedor apaixonado por tecnologia e escrevi sobre problemas reais que eu tinha resolvido. Comecei a postar conteúdo técnico, coisas que eu aprendia, erros que eu tinha cometido e como corrigir. Não era nada viral, mas era autêntico. Criei um portfólio simples mostrando 3 projetos pessoais. Não eram projetos de tutorial, eram coisas que eu mesmo tinha pensado e construído. Um deles era uma automação que eu fiz para minha namorada organizar as finanças dela. No 7º mês, algo começou a mudar. Minhas visualizações no LinkedIn triplicaram. Recrutadores começaram a me chamar no inbox. Não era uma avalanche, mas toda semana aparecia alguém. E o mais importante, as vagas eram boas. Não eram aquelas vagas de júnior pagando 2.000. Fiz uma entrevista para uma empresa gringa que pagava em dólar. A vaga era de pleno, $5.000 por mês. Fui bem no live coding, passei na System Design, mas na entrevista final travei no inglês. Meu inglês técnico era bom, mas quando o cara começou a fazer perguntas comportamentais, eu não consegui me expressar direito. Fui rejeitado, mas dessa vez eu fiz diferente. Mandei um e-mail pro recrutador pedindo feedback honesto. O cara foi super gente boa e me explicou exatamente onde eu tinha errado. Disse que tecnicamente eu era forte, mas que precisava melhorar a comunicação em inglês. Nos 2 meses seguintes, além de continuar aplicando, comecei a praticar inglês todo dia. Assistia séries sem legenda, fazia chamadas no Cambly, escrevia posts em inglês no LinkedIn. Não ficou perfeito, mas ficou funcional. No 8º mês, veio a virada. Uma empresa brasileira de médio porte, daquelas que ninguém conhece mas que fatura milhões, me chamou para uma vaga de desenvolvedor sênior. Sim, sênior. Eu quase não apliquei porque achei que não tinha nível, mas minha namorada praticamente me obrigou a mandar o currículo. A entrevista técnica foi a mais difícil que eu já fiz na vida. 2 horas e meia. Live coding, system design, perguntas de arquitetura, discussão sobre trade-offs. Mas dessa vez eu não travei. Eu sabia do que eu estava falando porque tinha passado semanas estudando, organizando meu conhecimento, documentando tudo. 1 semana depois, recebi o e-mail com a proposta. Quando eu abri e vi o número, achei que tinha lido errado. Era R$25.000 por mês. Quase o triplo do que eu ganhava antes da layoff. Benefícios absurdos. Home office permanente. Equipamento por conta deles. Eu chorei. Chorei como criança. Minha namorada estava do lado e chorou junto. A gente ficou abraçado no sofá por uns 10 minutos, só chorando e rindo ao mesmo tempo. Hoje faz 1 ano e 2 meses que eu tô nessa empresa. Fui promovido para Tech Lead há 4 meses. Lidero um time de 6 pessoas e sou responsável por um produto que fatura 3 milhões por mês. E semana que vem, finalmente vou pedir minha namorada em casamento. Comprei a aliança no mês passado. Ela não sabe ainda. Aqueles 8 meses foram os piores da minha vida. Sem dúvida. Mas também foram os que mais me ensinaram. Aprendi que o mercado é cruel, mas não é pessoal. Aprendi que rejeição não define seu valor. E aprendi que às vezes você precisa quebrar completamente para se reconstruir mais forte. Se você está passando por isso agora, eu sei que é difícil. Eu sei que dói.
Eu sei que parece que nunca vai acabar. Mas aguenta firme. Continua estudando. Continua aplicando. Mas principalmente, para de se tratar como produto defeituoso. Você não é. Se você curtiu, deixa o like, comenta o que achou, compartilha com um amigo e segue a gente para mais histórias.